Saindo do município de Pereira Barreto, vamos seguir nossa jornada pelo curso do Rio Tietê até o importante ponto de encontro na bacia, o município de Piracicaba. O Rio Piracicaba, que dá nome ao município de Piracicaba, ele é a base do desenvolvimento do município. Ela teve origem às margens do rio, estrategicamente, para o uso desse recurso, mas também esse uso ele foi mudando ao longo do tempo, desde o ciclo cafeeiro, do ciclo da cana-de-açúcar, depois dentro de um ciclo industrial, e a relação do município com o rio também foi mudando ao longo do tempo. A história minha com o rio é muito simples. Eu vivo no rio, do rio e para o rio. Minha mãe e meu pai, quando ela estava grávida de mim, ela vinha pescar aqui no Rio Piracicaba, nesse local aí, entendeu? Então acho que esse cheiro, esse barulho do rio me cativou, então eu sou apaixonado pelo rio desde então. E a vida foi passando, criancinha, moleque, adolescente, e eu sempre com esse gosto pelo rio. Até que em 1977 nós chegamos no auge da poluição do Rio Piracicaba, até onde foi feito alguns protestos, o simbólico enterro do Rio Piracicaba. Depois foi melhorando, eu participei de tudo isso, depois foi melhorando, aumentando os números de peixe, e desde então eu tinha um sonho que era poder fazer alguma coisa mais efetiva pelo Rio Piracicaba, que foi a ideia de criar uma ONG, um instituto, alguma coisa que pudesse oficializar a nossa briga pelo rio. Foi quando nasceu o Instituto Beira Rio e nossos eventos em prol do Rio Piracicaba, que são palestras, que são soltura de levinos, que nós já atingimos, junto com as parcerias nossas, 1.100.000 peixes soltos no Rio Piracicaba em tamanho juvenil. E esse rio faz parte da bacia do Rio Tietê, então ele é um afluente da bacia do Rio Tietê e ele é muito rico em vida. Então nós vamos observando até ao longo desse percurso na bacia do Rio Tietê as diferenças, todos os elementos de vida. Vários momentos extremos do Rio Piracicaba, são enchentes, são secas, são o crescimento da poluição, mortandade de peixe, que isso aí é uma dor no coração terrível para a gente, que gosta disso, ver a vida morrer. Depois do feitio do sistema cantareiro, diminuíram as enchentes e também aumentaram as secas. A grande mortandade de peixe nossa aconteceu na crise hídrica 2013 e 14, que morreram em torno de 60 toneladas de peixe. Isso aí foi uma facada para o piracicabano e para quem gosta do Rio Piracicaba. E enchentes, a maior que eu vi foi 1970, depois 83, que foi uma bem grande, e a última foi 2011. A de 2011 foi 80 centímetros menor que a de 83, que é a maior que eu tinha visto. E seca todo ano, o rio está chegando em 15 metros cúbicos, 14 metros cúbicos por segundo, isso aí é um crime fazer com o rio. Cada dia mais a gente vê que as mudanças climáticas são um fenômeno que estão presentes e que agora vão pautar a nova concepção do nexus urbano com água, energia e saneamento. Nós estamos diante um aumento da frequência, não apenas dos fenômenos severos, mas dos fenômenos extremos do clima. Por um polo, os fenômenos das secas ou das estiagens prolongadas, e no outro polo, das precipitações pluviométricas cada vez mais concentradas, ou alargadas no tempo. Se nós pensarmos desde o ponto de vista social, da ocupação do território, da produção social do espaço, o que esses dois polos, cuja frequência vai aumentar, incide sobre a vida das pessoas e dos demais atores da sociedade. Se nós pensarmos, por exemplo, da perspectiva de um contexto de crise hídrica relacionada a secas ou a estiagens severas ou prolongadas, isso vai repercutir, dentre outros, nas rotinas de vida dos residentes, dos moradores, porque terão que gerir os recursos disponíveis para as várias atividades domésticas, por exemplo, de uma maneira diferente. Como que as chefes de família, as donas de casa vão manejar, vão ter acesso e manejar água para
prover alimentação, a dessedentação da família e dos seus animais, né, da casa, os seus pets, lidar com a higienização da casa, higienização da roupa, higienização dos demais objetos de cozinha, do seu imóvel, enfim, que é uma necessidade inclusive relacionada à crise sanitária, né? A crise sanitária nos obriga a estar bem higienizados, nós e o nosso ambiente privado e público, e a crise hídrica nos diz que nós não temos água para poder fazer isso. Então nós estamos diante dos desafios de infrassistemas, de melhor armazenamento de água, de melhor qualidade da água que é armazenada e de melhor critérios sociais de distribuição justo da água, porque não é justo que alguém não tenha água para beber enquanto alguém está fazendo uma manutenção, renovando a água da sua piscina. Então é muito importante que a gente pense quais são os critérios num país tão injusto e desigual, se esses critérios de iniquidade distributiva econômica estão repercutindo na iniquidade distributiva da água. Os dois maiores problemas do Rio Piracicaba hoje é a poluição e falta de água. Se bem que a poluição nos últimos anos, como eu falei, de 86 para cá, foi diminuindo gradativamente. Então ela já está bem menor a poluição, pela quantidade de peixe que está aí, você consegue chegar nessa conclusão. E a quantidade de água. As cidades a montante de Piracicaba, todas elas tiram água do Piracicaba. Isso prejudica demais o Rio Piracicaba. Se 1 metro cúbico é 1,6 centímetros, multiplique por 20, 24, 25, você vê quanta água a menos está deixando de passar aqui. O sistema Cantareira é um sistema de represas na Serra do Cantareira que permite a captação de água para abastecimento da região metropolitana de São Paulo. O sistema Cantareira reverte cerca de 33 metros cúbicos por segundo de água para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Isso, claro, gera um processo em que há uma disputa pela água entre duas grandes regiões metropolitanas, a de São Paulo e a de Campinas. A gente vai percebendo a importância da preservação desse rio, né, da reconstrução dos elementos, das relações desse rio, seja com a cidade, seja para abastecimento de água, né, que hoje nós não temos, né, o município de Piracicaba, ele majoritariamente ele faz uso de água de outro rio e não do próprio rio que banha a cidade, né, em função até da qualidade dessa água e de todos os arranjos que foram feitos dentro do estado de São Paulo para o acesso ao recurso hídrico, né? E nós temos, né, ainda um grande problema que é relativo à poluição, né? Elementos até de saneamento, de qualidade, aspectos qualitativos e também quantitativos desse recurso hídrico. Piracicaba, praticamente 100% de esgoto tratado. Se bem que nós somos o fim de linha, né? As cidades a montante, muitas deixam de fazer o dever de casa, entendeu? Eles não fazem, eles fazem a coleta do esgoto, mas não tratam efetivamente tudo e devolve a maior parte desse esgoto para cá. O Ribeirão do Quilombo é um dos maiores criminosos do Rio Piracicaba. O Rio Quilombo nasce lá perto de Campinas, pega Campinas, Sumaré, Nova Odessa e Americana. Ele é o único ribeirão fashion do Brasil. Cada dia ele está de uma cor. Um dia ele está vermelho porque as tinturarias jogaram resto de tinta vermelha no rio das tecelagens. Ele é responsável por 80% da poluição do Rio Piracicaba. Todos esses fatores, você somando um a um, vai dar uma poluição muito grande. A natureza é sábia, ela regenera muito rápido. Todas as corredeiras, daqui para cima até a Americana, tem mais ou menos umas 16, 18 corredeiras. Elas vão oxigenando a água do rio e esse longo trecho, que dá mais ou menos 70 quilômetros, vai decantando isso. Então essa matéria orgânica vai decantando, vai limpando a água, vai. Só que ela vai ficar no fundo do rio. Quando vierem chuvas e vai aumentar a correnteza, essa poluição que foi decantada, que está lá no fundo, vai revolver, como a CETESB sempre fala, revolver o fundo do rio, incorporar no total de água e pode vir matar peixe também. A questão do Rio Piracicaba em relação à nossa situação urbana, né? No estado de São Paulo, ela é bastante crítica, né? Porque nós temos mais ou menos, ou pouco mais de 50 cidades que
existem no PCJ as bacias Piracicaba, Jundiaí e Capivari. E esse sistema, né, de bacias, ele também fornece água para a região metropolitana de São Paulo. Existem indícios que a gente está no limite desse sistema há décadas já, né? Então são 5 milhões a 6 milhões de pessoas aqui no interior que dependem dessas 3 bacias e mais 5 a 6 milhões, antigamente eram 8 milhões, conseguiram reduzir para 6 milhões de pessoas que utilizam essa água na região metropolitana de São Paulo. Então a gente chega numa situação já de limite de pressão, né, para que o interior não cresça, para que o interior não possa mais ter o seu crescimento com a água que lhe pertence aí das bacias, para que a região metropolitana possa então crescer e continuar o seu desenvolvimento. E a gente tem que repensar ainda as demandas fixas, né? Existem muitas indústrias, grandes empresas, shopping centers que têm uma demanda fixa de água, né? Que isso precisa ser revisto. Em tempos passados, né? Ou até hoje em dia, quanto mais essas pessoas usam de água, mais barato elas pagam. Enquanto que para a população muitas vezes ocorre o contrário. Em tempos de crise hídrica, se a população aumenta o consumo de água, ela recebe uma multa. E essas questões elas precisam ser trabalhadas de forma que você tenha um pouco mais de justiça hídrica, um pouco mais de justiça social e um equilíbrio maior de como e quando essa água pode e vai ser utilizada. Se por um lado, nas estiagens, nós temos que pensar agora em termos de políticas públicas relacionadas ao gerenciamento da água, de melhores estratégias e técnicas para a reservação da água, melhor qualidade da água reservada e melhor critérios de equidade distributiva do recurso escasso que se tem, vamos agora para o outro extremo, vamos falar dos riscos de inundações, né? Cada vez mais também os cientistas da área de climatologia vão dizer que aqui para a nossa região Centro-Sul, onde o município e a região de Piracicaba, que aliás é uma região metropolitana, se inclui, vão ter cada vez mais incidência de fenômenos de inundação. E nós estamos falando de fenômenos de inundação que abarcam áreas que são densamente ocupadas. No caso de Piracicaba, inclusive, temos aqui atrás de nós a Rua do Porto, onde uma importante atividade turística, de setor de comércio, de serviços, ela se encontra. E houve episódios no passado, já em um passado muito recente, de inundações, em que esse setor de turismo, em que há nessa indústria comércio e serviços, perderam seus bens materiais, né, perderam o seu capital ali, traduzido também na forma de estoques de alimentos, né, e perderam inclusive oportunidades de emprego em função tanto da danificação quanto da destruição de bens móveis. E o problema das enchentes ainda não para por aí, porque de trás de todo o seu esforço de trabalho, de ter a sua atividade econômica, de dar oportunidades de emprego, de dar atividades que atraiam turismo, há também o dano que é psicossocial, né? Porque há o sofrimento implicado na alma das pessoas que perdem esses bens e que com muito sacrifício, né, tentam se refazer e muitas vezes não conseguem porque não há política pública creditícia que lhes dê apoio para se refazer dos danos, e ao mesmo tempo há uma dimensão simbólica relacionada a essa tristeza, né, nesse tipo de pactuação ainda insustentável entre o ambiente hídrico do manancial e a ocupação da terra, que precisa ser repactuado se as inundações se tornarem cada vez mais frequentes. Por último, talvez dizer que nós não estamos falando apenas de inundação de água só, é de água contaminada, porque se os municípios não contribuem com uma melhor gestão dos seus efluentes a montante, aquilo que vem aqui para baixo é água suja e cujos riscos de saúde, de doenças relacionadas à veiculação hídrica são ainda maiores. É outro pacto urbano, é outro nexus que nós precisamos fazer também no que concerne à microdrenagem urbana.
concepção onde eu tenho a necessidade de recuperar a bacia, de recuperar o rio e a necessidade de estar conectado com a proteção de outras áreas, como a da Amazônia, por exemplo. Não adianta eu falar, eu não tenho nada a ver com os povos da floresta, com os índios ou com a floresta amazônica. Eu tenho tudo a ver. Eu dependo, a água que eu bebo depende disso, a água que produz a minha energia depende disso. Não adianta eu dizer, olha, está faltando água para gerar energia, isso é um problema climático mundial. Não é só um problema climático mundial da questão relacionada com mudanças climáticas. É um problema também climático mundial relacionado com o desmatamento insensato e excessivo das florestas que a gente tem no país. O caso de Piracicaba, ao mostrar uma diferente dinâmica entre água, energia e saneamento, nos permite entender novos nexos e nos ajuda a encontrar novas soluções para os problemas que afetam a sustentabilidade do país. Despoluir o rio Piracicaba, ele pode ter um efeito local, mas ele não é suficiente para toda a bacia. E nesse sentido, essa abordagem da bacia como elemento de gestão, que hoje é estabelecido por legislação, traz a necessidade da participação desses diferentes atores em diferentes níveis, né? De todos os municípios, que essa gestão ela seja compartilhada, que seja construída, levando em consideração todos esses nexos, né? Os nexos possíveis entre os elementos, seja de energia, seja de saneamento, seja do próprio recurso hídrico. Então, o meu sonho o que é? Que o rio seja tratado com mais respeito, que a água do rio volte ao normal, pelo menos na época de seca, 40 metros cúbicos por segundo no mínimo, e que todos, inclusive a população, trate o rio com respeito. O rio não é uma lata de lixo ambulante. O rio é para ser cuidado igual a gente cuida dos nossos filhos na nossa casa. Muita gente fala aquela frase, nossa, eu queria tanto um mundo melhor para o meu filho. Eu já falo diferente. Eu quero filhos melhores para o nosso mundo, porque aí a gente vai perpetuar tudo que existe de bom e melhorar ainda.